Olá, boa noite. Você vai ver nesta quarta-feira, 24 de outubro, o governo federal planeja investir R$1 bilhão para a conclusão de 20 grandes obras até o fim de 2018. A Secretaria Municipal de Educação lança programa que integra a Agenda 2030, criada pela ONU. A Polícia Federal cumpre 9 mandados em operação contra crimes eleitorais. Um deles foi registrado em Varginha. Fundação Cultural dá início à quarta-feira literária e lança a segunda edição do livro Estação dos Versos. O primeiro dia tem encenação em homenagem a Oneida Alvarenga, teatro infantil e outras atrações musicais. Confira a programação. E no quadro Prosa Psi, o tema de hoje é o comportamento de dependência do ser humano. Pela TV e pela internet, começa agora mais uma edição do Jornal Cidade. O governo federal planeja a conclusão de 20 grandes obras públicas até o fim de 2018. O programa Desafio Chave de Ouro foi apresentado hoje em Brasília e prevê um investimento total de aproximadamente R$1 bilhão. De acordo com a Secretaria de Governo, esses recursos foram remanejados de outras ações. Além das obras, o Ministério da Saúde informou que o governo federal vai editar decretos presidenciais para dar início ao atendimento em novas unidades de pronto atendimento já concluídas e prontas para funcionamento. Em Minas Gerais, a única obra pública que faz parte do programa é um conjunto habitacional de 600 unidades que está em construção em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Qual é o mundo que você deseja em curto, médio e longo prazos? E quais são as ações que você deve adotar agora para atingir esses objetivos? Esse é o propósito da Agenda 2030, um plano criado pela ONU para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Em Varginha, esse programa foi lançado hoje pela Secretaria Municipal de Educação. Utilizar a educação como instrumento para a construção de uma comunidade autossustentável é a proposta do Agenda 2030. Porque nós queremos que até 2030, por isso que chama-se Agenda 2030, que todas as crianças e adolescentes desenvolvam atitudes sustentáveis. Então nós queremos um mundo sustentável, uma Varginha sustentável. E o que Varginha está fazendo para que isso aconteça? Esse é o primeiro passo de uma grande etapa, que é lançar esse programa Agenda 2030. A educação pública em Varginha já realiza ações em busca de um mundo melhor. Aqui nós estamos, na verdade, oficializando as ações que a gente já vem desenvolvendo referentes à Agenda 2030, que é esse pacto, né, de dimensão mundial, que são vários países, que tem como objetivo a sustentabilidade e como eixo central uma qualidade de ensino para todos. Então a gente já realiza diversas ações, né, inclusive com parcerias público-privado. Isso é muito importante, porque a ideia é que a gente tenha uma cidade educadora. As pessoas percebam que educação é responsabilidade de cada um e não somente do poder público ou da Secretaria de Educação. A educação é a base de tudo para que nós possamos melhorar e mudar o que nós fizemos hoje é através da educação. E nós temos aqui que render as nossas homenagens à Secretaria de Educação, de toda a sua equipe e também da Prefeitura Municipal, e de ter abraçado um projeto tão importante, onde nós teremos 17 objetivos a serem cumpridos e que com certeza irão trazer para a nossa cidade algo de melhor, uma inovação na educação do município de Varginha. Em 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, traçou um plano com 17 itens para se atingir a prosperidade no planeta até o ano de 2030. Mais de 100 países assinaram a proposta, inclusive o Brasil. Nós iniciamos na educação infantil porque, na verdade,
verdade, esse trabalho é uma quebra de paradigma, é uma mudança de cultura. E não se muda a cultura com ações pontuais, com palestra, isso leva anos. Então nós temos aí 12 anos, estamos iniciando com um projeto investigativo na educação infantil, onde as crianças sintam-se realmente sujeitos da sua aprendizagem e que essa mudança de cultura ela possa acontecer e que realmente em 2030 a gente tenha esses verdadeiros cidadãos que vão transformar o meio em que vivem. O objetivo principal é fazer com que as pessoas vivam melhor, que tenham harmonia, que tenham paz, que vivam numa situação diferente da que estamos vivendo hoje, uma situação conflituosa, altamente competitiva, consumista e de depredação e degradação do próprio ambiente em que vivemos. Então essa meta ela é muito importante porque ela começa esse trabalho a longo prazo, começando pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, porque é a eles que esse futuro melhor está reservado. Nós estamos no ano 2018 e vamos começar esse programa com crianças de 10 anos. Até 2030 essas pessoas vão estar com 22 anos. Então a gente acredita que já vai estar bastante conscientizado e é só através, realmente, eu acho, das crianças é que a gente vai ter, principalmente na área do meio ambiente, né, uma cidade melhor, uma cidade mais limpa, onde as pessoas vão estar conscientes realmente, né, de fazer uma cidade sustentável e linda para se viver. Né? Erradicação da pobreza, cidades sustentáveis, consumo consciente e cuidado com as águas são algumas das metas a serem atingidas pelo Agenda 2030. Trazendo para um campo interno, nós temos essas ações. Primeiro, ações em relação à bacia do Rio Verde e outras bacias dos rios brasileiros. Aquilo que é feito de imediato, e aí nós vamos chegar naquele detalhe do saneamento básico, que é exatamente o que vai gerar saúde, que vai gerar emprego e renda e outras questões mais. Em nossa cidade, esse projeto é desenvolvido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Câmara de Vereadores, CDCA, Programa Cultivando Água Boa e a empresa Hering. Varginha foi um dos locais em que a Polícia Federal cumpriu mandados nesta quarta-feira pela Operação Olhos de Lince, que tem como objetivo coibir crimes relacionados às eleições praticados através de redes sociais. Na cidade foi registrada uma infração de menor potencial ofensivo com a intimação do investigado, assim como ocorreu nos municípios de Caxias do Sul, Juiz de Fora e Recife, no total de 5 ocorrências. Além disso, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Caxias do Sul, São Paulo, Sorocaba e Uberlândia. Entre os crimes apurados estão os de violação do sigilo do voto e de incitação a homicídio. Devido à passagem de uma frente fria, a previsão para amanhã é de chuva forte e volumosa aqui no sul de Minas. Acompanhe os detalhes com o Instituto Climatempo. O avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste formou fortes áreas de instabilidade sobre a região, que nesta quinta-feira se expandem em direção ao norte de Minas Gerais e ao Espírito Santo. A frente fria chegou ao litoral do Rio de Janeiro, mas tende a se afastar para o mar. Porém, as nuvens carregadas persistem e ainda será uma situação de alerta para temporais e chuva volumosa. A chuva volumosa está prevista principalmente para o Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e sul de Minas Gerais. Mas o tempo também muda, com previsão de chuva forte no Espírito Santo, Grande Belo Horizonte, outras áreas do estado de Minas Gerais e pelo estado de São Paulo. No caso da região metropolitana, a chuva ainda pode ser volumosa na madrugada, no começo da manhã, mas depois deve cair fraca ao longo do dia. E com tanta nebulosidade e chuva, as temperaturas ficam amenas para um final de outubro. A mínima prevista é de 16 graus em São Paulo, 18 na capital mineira. No Rio de Janeiro e em Vitória, a temperatura alcança 26 graus. E ainda segundo o Climatempo, Varginha deve ter uma quinta-feira de sol entre muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. Com a apuração do Centro do Comércio de Café e cotação da BMF Bovespa, confira os preços praticados para a saca de 60 quilos do café tipo arábica, vendido aqui na região e comercializado no mercado futuro. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 445. O tipo 7, R$
434 reais. Na BMF, a saca de 60 quilos fechou em 141 dólares e 75 centavos, baixa, portanto, de 1 dólar e 5 centavos. Há uma grande diferença entre necessidade e desejo. Necessário é tudo aquilo que é considerado indispensável para a sobrevivência. Desejo, aquilo que o ser humano pode ter acesso, mas que poderia viver sem. Nesse campo é que se enquadra a dependência. E esse é o tema de hoje no quadro Prosa Psi. Olá, estamos de volta e hoje para falar sobre um tema importante aí também no nosso cotidiano. Vamos falar sobre dependência. Bom, inicialmente é importante dizer que nós seres humanos dependemos uns dos outros, nós não vivemos sozinhos. E dependemos também de objetos, nós nos relacionamos no dia a dia com uma série deles que facilitam a nossa vida, nos trazem prazer, satisfação. Então, isso não é um problema. Eu dizia, isso é uma necessidade e tem toda a importância para nós. Acontece que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós podemos estabelecer tanto com objetos quanto com pessoas, uma relação de dependência. Aí sim a gente está usando a palavra dependência no sentido mais problemático do termo. O que isso quer dizer? É quando eu então estabeleço, como eu dizia, com um certo objeto, uma certa pessoa, ou inclusive com uma rede social, com a tecnologia, uma relação de exclusividade. Vamos pegar o exemplo da dependência tecnológica. Bom, nós usamos celulares, usamos Instagram, Facebook, as mídias sociais de um modo geral, e elas facilitam muito a nossa vida, nos conectam com outras pessoas, resolvem problemas por nós, mas algumas pessoas não conseguem viver fora desse espaço virtual, não conseguem ter uma vida que não seja nesse contexto, nessa realidade. Aí sim a gente já está lidando com algo que é um pouco mais problemático, porque é próprio nosso que a gente queira estar com outras pessoas, que a gente queira se relacionar com outros objetos, então ter uma diversidade no campo das nossas interações e das nossas relações. Então é importante ficar atento e avaliar, verificar se nós não estamos estabelecendo com um certo objeto essa exclusividade, de tal forma que isso nos prive de outras formas de convívio social e de interação. Eu quero aproveitar a oportunidade também para lembrá-los que essa prosa é construída coletivamente. Então participe, mande seu e-mail para prosapsitv@gmail.com. Vai ser um prazer saber o que você tem a dizer e acolher a sua sugestão de tema para a nossa conversa aqui. Esse foi o terceiro episódio do quadro Prosa Psi, que é exibido a cada 2 semanas. Para sugerir algum tema, envie mensagem ou ligue para os contatos que aparecem no rodapé da sua TV. E no próximo bloco tem a cobertura da solenidade de abertura da Feira Literária de Varginha, com destaque para o lançamento do livro Estação dos Versos e para a programação teatral. O Jornal Cidade faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Olá pessoal, eu sou o Silvio Memento, psicólogo, psicanalista, e estarei aqui com vocês no Jornal Cidade, tratando aí de temas do seu cotidiano. Você também pode participar aqui da nossa prosa, enviando um e-mail para prosapsitv@gmail.com. Um programa sem duplo sentido. Toca uma pra mim. Como é o nome? Toca uma pra mim. Um programa que preza a amizade.
Tá aí? Tá, peraí que eu vou chamar. E chamava ele. E até hoje você não descobriu o nome dele? Até hoje eu não descobri o nome dele. Um programa a favor dos animais. Aqueles pelinhos ali a gente cria para poder alimentar as cobras. Que maldade, tadinho! Um programa que não dá gafe. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Ah, muito bem! Um verdadeiro programa cultural. Vocês leem no banheiro quando vocês vão fazer qualquer coisa? Não ou não? Eu também não. Um programa para toda a gente. Personagens, o talk show de Varginha. Toda terça às 11h30 da manhã, só aqui, na TV Princesa. Eleições 2018. O eleitor que não votou no primeiro turno tem direito ao voto no próximo domingo, dia 28 de outubro. De acordo com a Justiça Eleitoral, essa é uma dúvida recorrente da população e, por isso, um dos questionamentos mais frequentes em cartórios eleitorais de todo o país. Isso ocorre porque cada etapa é considerada uma nova eleição, mas para participar da seguinte, o eleitor deve estar em situação regular na Justiça Eleitoral, mesmo sem a justificativa de voto da primeira votação. O prazo é de até 60 dias. Além da escolha do presidente da República, eleitores de 3 estados e do Distrito Federal vão eleger seus governadores. E em Varginha, qualquer dúvida sobre o segundo turno das eleições pode ser esclarecida no cartório eleitoral. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, através de e-mail e também por telefone, que aparecem aqui na tela da TV, ou pessoalmente à Rua Coronel José Alves, número 170, no bairro Vila Pinto. Na 4ª edição, a Feira Literária de Varginha, iniciada hoje, apresenta uma programação ainda mais diversificada em relação aos anos anteriores. E uma das manifestações artísticas presentes no evento é a do teatro, um dos destaques da abertura realizada na manhã de hoje no Teatro Municipal Capitólio. Além do lançamento do livro Estação dos Versos, a Feira Literária apresentou o monólogo Uma Janela no Tempo. Escrita por José Roberto Salles, a obra foi interpretada pela jovem atriz Giovanna Bibiano e conta a história de Oneida Alvarenga, uma das grandes personagens de Varginha. A Giovanna Bibiano, né, ela é aluna do Cefet, ela estuda o curso técnico de edificações do Cefet e ela estuda arte dramática. Então ela é uma atriz também. E eu conheci através da diretoria do Cefet que me apresentou ela. Você saiu bem interpretando? Com certeza, ela no palco ela vira a Oneida Alvarenga. Meu nome é Oneida Alvarenga. Eu acredito sim, muita coisa. Musicóloga, musicista, poetisa e folcloretista, Oneida nasceu em Varginha em 1911. Mudou-se para São Paulo e conheceu Mário de Andrade, do qual foi discípulo no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. A Oneida Alvarenga é uma musicista, uma etnóloga e intelectual que escreveu sobre a música popular brasileira. Ela é daqui de Varginha. E ela era amiga e conviveu muito com Mário de Andrade. E no fim da vida dela, ela publicou um livro com as cartas Mário de Andrade e Oneida Alvarenga. É um livro extenso, com muita informação, com centenas de cartas, tanto as cartas que ela escreveu para o Mário, quanto as cartas que o Mário escreveu para ela, e com muitas informações. E a partir dessas informações, eu tirei essas informações para compor o monólogo. Então esse monólogo tem muito dado sobre a vida da Oneida, porque foram extraídos das cartas que ela escreveu. Oneida foi interpretada por Giovanna, que com 15 anos encarou um monólogo em homenagem a varginhense. Acho que foi muito especial, sabe? Foi uma experiência incrível. E é muito importante a gente trazer esse personagem da Oneida Alvarenga, que foi muito importante para a cidade de Varginha e tal. Eu acho muito importante trazer para as pessoas que ainda não conhecem, porque pouca gente conhece ela. E ela foi uma pessoa que foi muito importante para a cidade. Natural de Varginha, Oneida Alvarenga nasceu em 6 de dezembro de 1911 e morreu em 24 de fevereiro de 1984 em São Paulo, onde viveu a maior parte de seus 72 anos.
A Feira Literária de Varginha teve outras atrações durante o dia, assim como está previsto para quinta e sexta-feira. Na tarde de hoje, a programação foi para as crianças, com a encenação da peça teatral Sansão, Um Sol Trapalhão. Eu não estou mentindo! Na Feira Literária de Varginha tem teatro também. O público formado pelos pequeninos do CEMEI estavam animados. Então, isso para eles é de extrema importância, porque eles viajam e eles adoram. A peça apresentada foi a... Como era mesmo o nome? O Sol e Trapalhão. Como? Trapalhão. Sansão, Um Sol Trapalhão. Isso mesmo, Ana Luísa, obrigado. A peça é inspirada no livro da escritora Malu Silva, que também atua fazendo o papel da Lua. É um livro de um sol que se apaixona pela Lua e tenta ganhar esse amor dela, que num primeiro momento parece impossível. É um livro que trabalha tanto com sentimentos positivos, como o afeto, o amor, né? Mas também tem uma parte tristezinha, que é quando ele descobre que o sol não pode viver com a Lua. Mas aí a gente dá um jeito, usa a criatividade e explica para a criança que o Sol e a Lua se encontram por questão de segundos apenas. E num eclipse eles se amam de uma forma serena. O diretor da Casa de Cultura também está na peça e faz o papel de Sansão, o Sol Trapalhão. O personagem do Sol, do Sansão, né? O Sansão, o Sol Trapalhão, foi um presente que a Malu escreveu para mim. Eu já atuei em mais de 20 espetáculos infantis. E a cada espetáculo é um momento mágico atuar para as crianças, porque as crianças elas são muito sinceras. Quando elas gostam de espetáculo, elas gostam. Quando elas não gostam, elas dizem que não gostam. Então você tem que fazer espetáculos criativos, educativos, inteligentes e alegres. É assim que as crianças gostam de receber os espetáculos infantis. De acordo com os atores, participar da Feira Literária de Varginha é um privilégio, maior ainda por ter um público exigente. O ator tem emoção e a criança tem emoção também. Então é um feedback que eles nos dão e conforme esse feedback a gente age de uma maneira, porque a gente interage com as crianças, a gente não atua somente no palco. A gente se esconde no meio das crianças, o Sansão é um sol muito trapalhão, então ele se esconde, a Lua tenta encontrá-lo, tem umas estrelinhas fofoqueiras, né? Então a peça é isso. A programação da Feira Literária segue até sexta-feira com diferentes atrações. E está levando a literatura, o teatro, a música e o cinema até as pessoas é muito gratificante. A Lua e o Sol podem ficar juntos. E daqui a pouco, às 19h, tem show com o grupo Brasileirinhos, seguido de apresentação da Big Band, formada por alunos e professores do Conservatório Estadual de Música, Maestro Marciliano Braga. E, pela segunda vez, a Fundação Cultural do município de Varginha realizou o desejo de quem sonha em ser um escritor. Com a participação de dezenas de autores, foi lançada hoje a antologia Estação dos Versos, publicação que reúne textos de varginhenses e convidados. A apresentação da obra integrou a programação de abertura da Feira Literária. O Teatro Capitólio foi palco de artistas e escritores que se reuniram para a abertura da 4ª Feira Literária de Varginha. Dentre as atribuições da Fundação Cultural, uma delas é incentivar a leitura, para que estudantes e a população em geral tenham esse interesse, essa dedicação à leitura dos livros, seja o livro físico, como também pelo meio virtual. E, ao mesmo tempo, estimular a produção literária, para que os escritores varginhenses, poetas, aquelas pessoas que trabalham com a produção literária, possam redigir. Então, essa feira literária, ela busca fazer um encontro da plateia com os escritores, através de diversas apresentações musicais, teatrais, literárias. Hoje nós tivemos aqui a entrega da publicação aos escritores varginhenses, que é uma coletânea de poetas, de escritores varginhenses, para estimular, para que eles possam, ao longo de sua vida, produzir mais, para que eles possam se sentir valorizados. Como acontece em toda edição, a feira lança o livro Estação dos Versos, que reúne poemas de vários escritores da cidade. É uma satisfação poder representar Varginha aqui, entre um de muitos escritores que aqui estão, de não deixar morrer a literatura, todos vêm participar delas, que é uma emoção muito grande. E o seu conto, ele fala o quê? Meu conto fala sobre o que eu posso fazer com o meu corpo no dia de hoje. Não depender
das máquinas para fazer as coisas para mim, mas eu mesmo usar elas. Para nós, escritores, é sempre uma surpresa grande, porque numa cidade de interior brasileira, onde a dificuldade da leitura, o acesso à leitura é tão pequeno, a gente vê que há um interesse muito grande em promover a literatura. Então, cada ano que passa, a gente vai verificando que essa coisa está melhorando. Nós criamos agora, recentemente, inclusive minha esposa é a presidente, uma associação de escritores de Varginha para justamente impulsionar esse processo de literatura na cidade. O evento, então, chegou na hora para expandir a literatura para todo mundo. Sempre, sempre. Todos os anos a gente está aqui, sempre, vamos estar sempre presente para desenvolver esse trabalho, levar a literatura para a população e incentivar novos leitores, novos escritores. Segundo o superintendente, levar o acesso à literatura para o varginhense e reunir as obras dos escritores em um único livro é um dos objetivos da Feira Literária. Através da leitura, há um desenvolvimento intelectual muito grande. O vocabulário das pessoas, ele se desenvolve a partir da leitura, do conhecimento de novas palavras. Inclusive, eu mencionei aqui, a pessoa quando lê um livro, ela volta no tempo. É como se ela mantesse um diálogo com o escritor. Um escritor que escreveu aquela obra há 1000 anos atrás, a pessoa volta no tempo e convive com aquele escritor e adquire um conhecimento, uma experiência de vida de pessoas extraordinárias como Platão, Aristóteles e outras grandes figuras da humanidade e traz isso para o presente, para aplicar na sua própria vida. Então esse é um dos objetivos da Fundação Cultural que nós acreditamos estar cumprindo nessa semana com a realização deste evento. Eu acho muito importante participar desse tipo de evento, principalmente com essa idade que a gente está, de participar mesmo e saber aprofundar mais os conhecimentos. Para esse tipo de evento ajuda bastante a nossa comunicação com as pessoas. A literatura é como se fosse uma base fundamental nas nossas vidas e isso mostra a importância de valorizar realmente a literatura. A Estação dos Versos é uma publicação independente, não possui editora e não está disponível para venda. Os exemplares da obra são distribuídos gratuitamente pela Fundação Cultural, que financiou a produção com recursos próprios do orçamento municipal. A Feira Literária continua. Às 2h de amanhã, a atração é a palestra com o tema Empreendedores Criativos que Movem a Economia. Às 16 horas tem a oficina Cara de Palco, do projeto E-Teatro. E às 8 da noite, o Quinta da Boa Música especial com a banda Trilhacinha. O Jornal Cidade desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta amanhã, no mesmo horário, às 6h30 da tarde. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa noite e um forte abraço.